Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like ao final deste vídeo. E partilhem à vontade com seus catequizandos, com seu grupo de estudo bíblico, com a sua comunidade de maneira geral. Bota lá no grupo da família, não importa. Partilhe, faça com que essas aulas, elas cheguem a um maior número de pessoas possíveis. É um serviço, é um ministério, é um ofício muito bom. Inclusive, esse é um dos temas que a gente tem hoje, que nós vamos tratar do conteúdo teológico, das motivações pastorais desta carta, essa segunda carta aos Coríntios. Vou iniciar essa nossa aula, como sempre faço aqui, agradecendo todos os nossos patrocinadores, aqueles que colaboram com o nosso canal, de maneira formal ou de maneira informal, não importa, a professora Ana Lúcia Scapim e tantos outros aí que nos auxiliam sempre, né? E fazem isso através do Pix, enfim, aí na descrição do vídeo, junto com o material da aula de hoje, tem lá o caminho para essa sua participação aqui no nosso canal. Bom, gente boa, nós vimos na última aula que a segunda carta aos Coríntios é, de certa maneira, uma grande colcha de motivos, de origens, de fontes, mas que são todas paulinas. Então, são várias temáticas, são várias ferramentas para se falar de um tema que é muito próprio para os nossos tempos, a unidade. A unidade de um pastor que corrige, mas corrige por amor, por zelo. Um pastor que teme, mas jamais teme por si, teme pelos seus. Então, a leitura, a meditação dessa carta, ela é muito importante, de maneira especial, naqueles momentos em que a nossa comunidade, os nossos grupos eclesiais e também a nossa família, estamos passando por dificuldades. Quando, por exemplo, nós somos corrigidos, nós somos chamados a atenção por coisas que nós deveríamos fazer muito bem e desleixamos, deixamos de lado. É um texto muito próprio também para fazer reflexões de retomada. Sim, de retomada. Retomada de ano catequético, de retomada de ano pastoral, retomada de projetos pastorais paroquiais, projetos pastorais pessoais, projetos comunitários, projetos de família, projetos de comunidade, projetos de igreja. Estamos aí com o sínodo falando sobre a nossa vida de comunidade, como é que nós conversamos, como é que as nossas comunidades interagem, como é que a comunidade lá do bairro operário interage com as comunidades do centro, né? Como é que as comunidades rurais interagem com as comunidades urbanas. Então essa temática, ela tem muito dessa experiência da igreja, dessa experiência que São Paulo, posso dizer, é pioneiro. Essa é a última carta paulina que nós vamos tratar no nosso próximo estudo. Já vou entrar com Santiago, que é uma das cartas pastorais, ou seja, uma carta de um dos apóstolos, de um dos líderes da igreja, qual o conteúdo dela. Mas, voltando a 2 Coríntios, o conteúdo dessa carta é um conteúdo de unidade. São Paulo vai tratar de todos os temas nesta carta de uma maneira muito tranquila. A motivação é esta. Depois da primeira carta aos Coríntios, ou segunda, como alguns dizem, ele escreve uma carta de reconciliação. Uma carta que quer dirimir os conflitos, quer chamar a unidade e quer reconciliar aquela comunidade. Não somente com o pastor, não, mas entre ela.
porque todas aquelas temáticas que Paulo abordou na primeira carta, elas eram fruto de quê? De divisões, frutos de má conduta. E isso tinha, o sentimento do apóstolo era que isso estava desfigurando o corpo de Cristo, desfigurando aquela comunidade. Então, sistematicamente, na segunda carta aos Coríntios, São Paulo quer fazer uma demonstração entusiasmada de desejo de unidade. O texto, ele faz uma apologia ao apóstolo, sim, mas não ao apóstolo enquanto Paulo, ao apostolado, dizendo que tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo ele diria de novo, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele prometeu fazer, ele faria de novo. Ele faria de novo. Faria de novo por quê? Porque não foi para dispersar que ele bateu forte com o cajado no chão. Não foi para dispersar as ovelhas, mas para reuni-las em segurança. É muito bonito isso. Então, o texto, ele tem essa parte apologética que nós vamos encontrar em 2 Coríntios 2, 14 até Coríntios 7, 14. É uma grande apologia. Nós podemos dividir a 2 Coríntios 1, de 1 e 2, é um direcionamento pastoral. Segundo, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 11, é uma grande ação de graças, um hino de louvor, um canto de louvor. 2 Coríntios 1, do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 11, são exortações, são citações, são acusações e defesa da fé. Ele está dizendo quem está errado e como é que deve se agir. 2 Coríntios 2, 12 e 13 são notícias dele, da sua caminhada, do seu estar na Macedônia. Ele estava em Éfeso. 2 Coríntios 7, 5 e 16 são as notícias, ele está relatando as notícias que foram trazidas por Tito. Então, a sua primeira carta, ela é a resposta de questionamentos daquela comunidade. Depois que ele enviou aquela carta, ele enviou também Tito levando essa carta para recolher a coleta que ele deveria enviar para Jerusalém, e Tito trouxe a resposta. Como é que aquela carta foi recebida? Bom, eles choraram. Eles bateram no peito, reconheceram seus pecados e ficaram até mesmo assustados com o poder daquela carta. Mas mudaram. E isso alegrou o apóstolo. São Paulo se alegra com o retorno que Tito deu. A carta vai iniciar com essa saudação de Paulo, e depois São Paulo explode numa grande bênção. Ou seja, próprio daquela pessoa que corrigiu, né? Que deu tapa na mão, mas depois afagou. Afagou por quê? Porque as palavras dele não eram palavras para dissuadir, para tirar do caminho, mas para fazer voltar ao caminho. Então, 2 Coríntios 1, 3, 4, nós vamos ver muito isso. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus da consolação. É isso. É o desejo, é o sentimento de misericórdia, o sentimento de amor que ele tem, e a confiança na consolação de Deus, que nos conforta em todas as nossas tribulações. As tribulações dele, ele vê que a sua comunidade estava se perdendo, para que, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar também os que estão em qualquer angústia. Então, essa carta vai mostrar essa unidade. Ele não está feliz porque ele foi ouvido. Ele não está feliz porque foi atendido. Ele não está feliz porque mostrou o seu poder enquanto apóstolo. Ele está feliz porque aquelas pessoas abandonaram um caminho de perdição e retornaram ao caminho. Essa a grande beleza desse texto. O apóstolo olha com um coração sereno, né, para a grande tribulação que ele passou e tudo que aconteceu na vida dele, mas ele vê aquilo como uma espécie de espelho de tudo que aquilo que aquela comunidade passou.
né? E ele termina recordando os últimos acontecimentos que Tito levou para ele. Então, 2 Coríntios 2, 12, 13, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, apesar da porta que o Senhor me abriu, o meu espírito teve sossego, porque não achei o meu irmão Tito. Despedi-me deles e parti para a Macedônia. De fato, a nossa chegada na Macedônia, ele já está no capítulo 7, Deus, porém, consola os humildes, conforta-nos com a chegada de Tito. Então ele foi para Troade e lá ele não encontrou Tito, ou seja, Tito não tinha retornado ainda. Mas quando ele chega, ele encontra Tito. E contou o vosso ardor, as vossas lágrimas, a vossa solicitude por mim, de modo que ainda mais regozijei. Então, ele se sente muito feliz, porque aquela comunidade acolheu. Chorou sim, chorou porque ele foi duro, mas acolheu com solicitude as suas palavras de pai, sua palavra de pastor. Então, aqui, a segunda carta aos Coríntios nos mostra duas posturas que são muito importantes. Daquele que corrige, dizendo quais devem ser verdadeiramente os sentimentos de quem corrige, e a postura de quem é corrigido. Chora, entristece-se, mas faz uma autoanálise, uma reflexão e retoma o caminho. Porque senão todas aquelas palavras duras, elas continuarão sendo duras. Por quê? Porque não houve mudança. Isso é muito bonito. A carta, ela tem um cunho apologético. O cunho apologético que é o quê? É uma defesa do papel do apóstolo, mas não de Paulo, do apóstolo. Você, eu, qualquer pessoa que fala em nome de Jesus Cristo, que vive a sua fé, que exorta, que ensina, que testemunha, pode se servir dessas palavras, pode se consolar com essas palavras. Então, ele vai dizer que a vida do apóstolo é uma grande ação de graças, e nós vamos ver isso em 2 Coríntios 2, 14 e 17. Ele vai dizer que as credenciais do apóstolo é a presença de Deus na sua vida. E isso nós vamos ver em Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Ele vai falar das credenciais do apóstolo. Quem é o apóstolo? Aqui serve para a gente fazer uma análise de como está sendo a nossa vida como pastor, como ministro, como catequista, como missionário, dentro das nossas comunidades. Estamos vivendo essas credenciais? Temos essas credenciais? Uma das credenciais muito interessantes que tem lá dentro é que o apóstolo não pode ser pesado para a sua comunidade. O apóstolo não pode ser um usurpador. 2 Coríntios 3, 12 até Coríntios 4, 6, ele vai falar da liberdade de expressão do apóstolo. O apóstolo não deve se envolver com outro tipo de imposição a não ser a verdade, a justiça e a caridade. Então o apóstolo, ele deve expressar com muito afinco a sua liberdade em dizer aquilo que é para ser dito na hora que tem que ser dita às pessoas que têm que ser ditas. Isso é muito importante. Porque se eu ver o meu irmão se perdendo e não fizer nada, eu também sou culpado. Todas as vezes quando a gente vai no ato penitencial, por minha culpa, minha tão grande culpa, por pensamentos, palavras, e é uma coisa que hoje em dia estamos perdendo um pouco a noção disso, omissões. O tema da campanha da fraternidade aqui, ele nos conduz para uma reflexão sobre as nossas omissões enquanto educadores na fé, enquanto pessoas que são responsáveis pelas próximas gerações. A maneira com que pastores, ministros e comunidades estão tratando a formação das próximas gerações. A quem nós estamos confiando as próximas gerações. São Paulo, ele estaria
extremamente feliz com esse, né? Mas temos que entender, né? Temos que entender de fato qual é a origem desse questionamento, né? E também pensarmos na mão de quem nós vamos deixar as decisões sobre a educação de nossos filhos. Se é o evangelho que vai educar ele, ou a sociologia, ou a filosofia, quem é que vai educar os seus filhos? A ciência, né? Quem vai educar os seus filhos? Então, a liberdade de expressão do apóstolo é colocada no capítulo 3, 12 até o 4, 6. Uma boa leitura disso aqui esclarece muita coisa que são nossas responsabilidades e que nós vamos delegando. E o grande e perigoso ato pernicioso, delegar a quem não conhece Cristo. 2 Coríntios 4, 7 e 15, é o poder de Deus na fraqueza do apóstolo. São Paulo não se incomoda em nenhum momento em ser chamado de retrógrado, de trouxa, de louco, Não. A sua fraqueza, aquilo que o mundo não entende, é poder de Deus. Não entende porque não está dentro daquele ambiente espiritual onde que Deus, a graça, a justiça, a paz que vem de Deus, age. Ele não se incomoda de ser chamado de estrangeiro e de estranho por aqueles que não conhecem Cristo. Ele não se incomoda. Ele vai dizer que isso é extremamente prazeroso para ele. O poder de Deus se manifesta na sua fraqueza. Quando não entendem o que ele está dizendo, é sinal de que não conhecem Cristo. E ele sabe por onde começar a transformação, mostrando Cristo para eles. 2 Coríntios 4, 16 até 2 Coríntios 5, 10. A coragem e a esperança do apóstolo. Independente do que acontecer com ele. Ele espera que até a última gota de sangue derramado por ele seja por Cristo, pelo Evangelho, pela salvação das almas. 2 Coríntios 5, 11 a 17. O amor de Cristo qualifica o apóstolo. Quem é que te dá autoridade para falar o amor de Cristo? Então, aqui ele está dizendo, em outras palavras, que não existe cristão de segunda categoria. Não existe batismo, não existe Espírito Santo, dons da graça de segunda categoria. Os dons que foram dados a ele, como Paulo, também são dados a você, enquanto cristão, pelo seu batismo. É uma questão de tomar posse, de fazer frutificar. Por que São Paulo foi essa potência evangelizadora? Porque para cada ato da graça ele tinha um ato de esforço e de suor próprio. Ele é um grande evangelizador sobre falar do Antigo e do Novo Testamento a pagãos, a judeus, a todos, e sobre defendê-los da perniciosidade, dos maus. Por quê? Porque ele gastava tempo e fez de tudo aquilo que tinha na sua história enquanto homem ser expandido pela graça de Deus que habitava nele. 2 Coríntios 5, 18 a 2 Coríntios 6, 2. O apelo à reconciliação. Humildemente ele disse, olha, eu falei aquilo, eu disse tudo o que eu disse porque eu amo vocês e porque eu quero fazer com que Deus habite em vós, porque eu sou o vosso pai na fé. E pai que não se preocupa com o filho, pai que não chama atenção, não é pai. Por aí, só no que eu disse agora, vocês imaginam o poder disso. O poder que essa palavra tem lá. Né? O apóstolo está disposto a dar vida. Se não quiserem mais falar comigo, não importa, mas se ouçam o que eu disse, vivam o que eu ensinei, porque isso lhes dará salvação. Se não quiserem mais falar comigo, se não quiserem mais me chamar de pai, não tem problema, mas não façam besteira. Não se deixem dissuadir por imagens, por mágica. Não. Foquem no Evangelho, na vida em Cristo. Isso deve estar no coração de todo pastor, de todo ministro, de todo catequista. Não é para receber palma que nós fomos chamados a sermos ministros dessa palavra. Se não quiserem falar mais com você depois que você falou uma verdade, glória a Deus. Você ganhou o céu.
Você conquistou o galardão da graça. Like, palminha, salva de palmas, comenda nas câmeras do mundo por aí. Ao verdadeiro evangelizador, ao verdadeiro pastor, isso não cabe de nada, não serve de nada. O que serve é salvar almas. Salos animaram. A maior regra que desde do Evangelho, passando pelos catecismos e passando pela teologia da igreja, a salvação das almas é o nosso maior empenho. Se vamos ser conhecidos, se vamos ser famosos, se vão aplaudir a gente, não importa. É o que São Paulo está dizendo. É um apelo à reconciliação. São Paulo está fazendo isso de uma maneira muito humilde. E 2 Coríntios 6, 3 a 13 é a última defesa. É onde ele está dizendo, tudo o que eles falaram que eles são, eles fizeram, eu sou mais e fiz melhor. Então, em 2 Coríntios 6, 14, 7, 1, existe uma passagem, uma passagem judaica que foi inserida aí, que vai fazer uma comparação. Né? 2 Coríntios 7, 2 a 4, são as exortações finais do apóstolo. É uma escrita apologética, defendendo a postura do evangelizador. Né? Passando pela ação de graças, passando pela demonstração de que Paulo nada mais é que um colaborador, é Cristo que faz, ele não está preocupado se vão achar ele legal. Não, ele quer... o ministério apostólico é muito maior que Paulo. O ministério apostólico é muito mais grandioso, é muito mais profundo do que Paulo. E Paulo se alegra a fazer parte. Mas também sabe do seu valor enquanto testemunha desta fonte de graça. E com humildade e sem medo, ele faz uma pergunta muito bonita. Em 2 Coríntios 2,17 nós vemos assim, é que de fato não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nós pregamos em Cristo sob o olhar de Deus. Nossa, isso deveria estar na porta das sacristias. Na integridade. Pregamos em Cristo sob o olhar de Deus. Isso deveria estar escrito em cima, assim, na barrinha dos ambões. Isso deveria estar na porta das salas de catequese. A gente deveria escrever isso num braceletezinho para ter no braço, para lembrar desse. A nossa vida é uma grande pregação, a nossa vida é uma grande carta ao mundo. Onde está um cristão, ali está Cristo. E pregamos Cristo sob o olhar de Deus. É profunda essa carta, né? Ela parece, do ponto de vista da estrutura, da origem, mas no conteúdo dela, ela é plena, ela é perfeita. E São Paulo não poupa palavras para dizer que, de fato, ele realizou uma grande obra de apostolado, com cartas, com recomendações para os coríntios e para todas as igrejas, né? 2 Coríntios 3:3. Não há dúvida de que vós sois a carta de Cristo, redigidas por ministério e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não são tábuas de pedra, mas tábuas de carne, isto é, em vossos corações. É bonito isso. Ou seja, ele está dizendo que tudo aquilo que ele fez, que ele escreveu naquela carta, é para que aquela comunidade se torne uma carta. Não uma carta do apóstolo Paulo, mas uma carta de Deus ao mundo. Imagine a sua comunidade ser considerada assim na sua cidade.
a sua comunidade ser considerada assim na sua região. Aquela cidade é um exemplo de como a gente pode ser melhor do que a gente é. Aquela comunidade, em horas boas, em horas ruins, ela dá testemunho de que ela é cristã. A existência da comunidade cristã de Corinto, por si só, para Paulo, é a maior de todas as cartas. Porque uma comunidade que se fez, que se construiu, que se consolidou no meio do paganismo mais sórdido, no meio de um panteísmo todo maquiado de interesses econômicos, interesses mundanos. Naquela comunidade, São Paulo constituiu e construiu a comunidade mais forte, mais firme, com mais problemas, sim, mas que refletindo seus problemas e querendo resolver seus problemas se torna um monolito, se torna forte. Ele está ciente de que tudo aquilo que aconteceu em Corinto não foi ele que fez. Ele não fez nada sozinho. Foi capacitado por Deus. Foi enviado por Deus. Mas ele lá foi apenas um instrumento de Deus para que tudo pudesse ser transformado. 2 Coríntios 3, 6. Ele é que nos fez aptos para sermos ministros da nova aliança. Não é da letra, mas sim do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Se Paulo fosse um judeu, ele teria mandado descer fogo do céu sobre aquela comunidade. Mas o que ele pediu sobre aquela comunidade? Misericórdia, graça, perdão, retorno, conversão. E aquela comunidade se converteu e mudou. Em confronto com o ministério, como disse agora, né, da antiga e da nova aliança, nós não podemos ser testemunhas do antigo, nós somos testemunhas do novo. Se existem problemas na nossa comunidade, não vamos tratar como Moisés tratava, nós vamos tratar como Cristo, como Paulo, como Pedro tratavam. Tem muita gente que ainda está parado no Antigo Testamento, querendo descer fogo do céu e passar fio da espada. Não, é com testemunho, é com carinho, com afeto, com as armas da justiça, da paz, que a gente resolve os problemas. E São Paulo vai deixar isso muito claro. A superioridade do Evangelho, a superioridade do amor, da caridade. Isso pode nos fazer parecer como bobos? É o que São Paulo diz. Eu quero ser bobo, eu quero ser trouxa, eu quero ser o pior dos homens para essa sociedade que não entende Cristo, mas diante de Cristo eu sou o melhor. A sabedoria de Deus em mim pode me fazer fraco, mas a sua fraqueza é que me faz forte. Isso é interessante a gente encontrar nessas páginas, porque elas vão motivar, porque aquilo que São Paulo está vivendo em Corinto, naquele momento, é o que você vive na sua comunidade, eu vivo na minha. Nós vivemos nas nossas comunidades as mesmas coisas. Gente que acha que sabe mais que Deus, gente que se acha especialista em tudo e que quer dizer o que o seu filho tem que falar, como é que ele tem que se vestir, como é que ele tem que pensar. Ele tem que pensar como o cristão pensa, porque o pai e a mãe dele são cristãos. Se o pai e a mãe dele não são cristãos, eles têm que se tornar cristãos. Para depois falar para o seu filho. Né? Verba volant, exempla travit. Ou seja, as palavras voam, mas os exemplos arrastam. São Paulo, 2 Coríntios 3, 17 e 18. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Mas todos nós temos o rosto descoberto, refletimos como num espelho a glória do Senhor. E nós vemos transformados nessa mesma imagem, sempre mais resplandecentes pela ação do Espírito Santo. Ele está fazendo um paralelo com Moisés que subiu o monte e quando descia o seu rosto estava brilhando, aquela estátua de
em Moisés de Michelangelo, que tem, parece 2 chifrinhos, né? A palavra raios e chifres tinham a mesma maneira de escrever em hebraico, então houve uma pequena um pequeno engano ali. Mas ele está usando aquela imagem para dizer que nós estamos com o rosto descoberto. Quando as pessoas olham para nós, elas devem ver Cristo refletido em nós. Nós somos a glória do Senhor. Se a glória está opaca, é como aquele farol que tem que sempre estar, o faroleiro tem que limpar os espelhos, né, para que ele mande a luz mais longe. Porque se ele não mandar a luz onde ele tem que mandar, muitos podem naufragar por não ver as pedras. Essa é uma imagem muito bonita, né? Nós temos que deixar tanto a luz que sai, quanto o espelho que a reflete, purificados. Então, São Paulo vai reconhecer e vai dizer a eles que o mistério apostólico confiado, não foi confiado a ele porque ele é grande, mas pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Ele diz que esta misericórdia de Deus preencheu o seu coração. Fez com que o seu coração mudasse. Caíssem dos seus olhos as escamas, e ele pudesse ver. E o grande desejo dele é que as pessoas, os seus filhos de Corinto também vejam. De fato, não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, o Senhor. Quanto a nós, consideramo-vos servos vossos por amor. Aqui, servo servorum Dei, o título maior da sua santidade do Papa, servo dos servos de Deus. Pastor na comunidade dele, o pai na sua casa, a mãe na sua casa, o catequista, o ministro da Eucaristia, nós somos servos. O teólogo, pastoral, moral, não importa. O diácono, o sacerdote, o bispo, não importa. Nós somos, do ponto de vista do ministério, nós somos servos dos outros. Nós somos parte da escadaria. Nós somos parte do piso da estrada que conduz a Deus. E o poder de Deus se manifesta precisamente nessas fraquezas, na nossa capacidade de agir com humildade, de ouvir, de pensar, de refletir. Nós somos tesouros em vaso de barro, né? Para que transpareça que o poder verdadeiro não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. É o tesouro que tem valor, não é o vaso. É a graça que habita em nós, não somos nós. Assim, em nós, fadados a morrer, nós somos transmutados para a vida eterna. É uma expressão muito profunda de São Paulo. Todo e qualquer ministro, todo e qualquer líder, ele só é líder se ele tem a capacidade de se entregar totalmente, de se fazer mártir pelas causas que ele acredita. E a causa mais digna de ser acreditada é o Evangelho, é a salvação em Cristo Jesus. A esperança, a força de São Paulo. Essa a fonte da sua convicção. O amor de Cristo nos constrange considerando que um só morreu por todos, logo todos morreram. Sim, ele morreu por todos, a fim de que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que morreu e ressurgiu. O corpo de Cristo só se mantém vivo se cada um estiver disposto a passar à frente essa graça, essa força, essa reconciliação. E aí, São Paulo vai iniciar o capítulo 5 com um grande chamado à reconciliação. Porque ele falou duro, ele prometeu, ele disse que iria agir com dureza. Por quê? Porque ele se preocupava com aquelas pessoas. 2 Coríntios 5:20. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. É Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. E em nome de Cristo vos rogamos,
reconciliai-vos com Deus. Aquilo que eu disse, não é com ele, é com Deus. Tudo que ele pediu foi para que voltassem para Deus. Se não quiserem mais falar com ele, não tem problema, ele vai sofrer. Ele vai doer o seu coração. Mas ele prefere chorar por ter dito a verdade do que receber aplausos, palmas na falsidade, na traição a Cristo. Na verdade, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura e passou do que era velho, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17, é isso, exatamente isso que está escrito lá. E ao final da carta de desculpas, nós tratamos isso na última aula, são os momentos de desculpa dele, São Paulo usa tons de afeto. Ele vai dizer em 2 Coríntios 6,14, não vos prendais ao mesmo jugo como infiéis. Não pode existir justiça na iniquidade. Aqui ele vai usar uma palavra. Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial, demônio? Belial era uma divindade chamada o Senhor das Moscas. Tudo que está podre, um demônio que atrai a podridão, que atrai a desagregação, a putrefação, a desconfiguração daquilo que está vivo. Saí do meio deles, saí do meio dessa gente, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro, e vos receberei. Serei para vós um pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele está citando Isaías e Jeremias ao mesmo tempo. Somos depositários da graça de Deus. São Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 7,1. Depositários de tais promessas, caríssimos, purifiquemos de toda imundície da carne. Por isso que ele vai usar Belial, demônio da podridão, realizando a plena santificação. Eu às vezes, eu fico pensando, aquelas comunidades onde que a teologia ela foi esquecida e onde falam os filósofos, falam os sociólogos, fala mais alto política. Separai-vos disso, separai-vos desse povo. Vamos focar no Evangelho. O Evangelho ele é extremamente transformador. Não esperemos que os valores venham de fora, levemos os valores que estão inseridos dentro de nós para fora. Na reflexão da campanha da fraternidade, isso deve estar muito presente. A quem que nós confiamos? A pedagogia da educação dos nossos filhos está na mão de quem? Quando você leva o seu filho para batizar, você assume como pai, como mãe, a responsabilidade pela salvação daquela alma. É o que São Paulo está fazendo aqui. Ele é pai da fé desses coríntios. Ele está brigando para que eles não se percam. Você como pai, você como mãe, você como pastor dessa comunidade, como você age? Você padrinho, madrinha, que assume, na falta dos pais, conduzir, como é que você está se colocando? São Paulo vai dizer que não se perturba o seu coração, porque o coração dele está aberto. Ó Coríntios, acabamos de falar com toda franqueza. O nosso coração está todo aberto. Não é estreito o lugar em que nele vós habitais, nele ocupais. Estreito sim é o vosso íntimo, a vossa alma é pequena. Correspondei-me com igual ternura. Falo como a meus filhos. Também vós, outros, abri largamente os vossos corações. E aí, 2 Coríntios 7, 2-3. Acolhei-nos dentro do vosso coração. A ninguém temos ofendido, a ninguém temos arruinado, a ninguém temos enganado. Não vos digo isso para condenar, pois já vos declaramos que estáis em nosso coração, conosco unidos na morte e unidos na vida. Coisa linda de um pai falar para um filho. Assumam as vossas responsabilidades. No centro da segunda carta, nós vamos encontrar dois convites
Falei tudo que tinha que dizer. Agora eu vou fazer uma coisa muito bonita aqui de São Paulo. Eu vou chamar vocês a passarem por cima de tudo o que eu disse, de todas as dificuldades, de todas as chamadas de atenção. Não importa, isso é passado. Vamos fazer alguma coisa positiva agora? Vamos focar numa coisa que nos una, que nos transforme? Sim. Vamos coletar aquilo que está sobrando na nossa casa e vamos enviar para aqueles que estão passando fome? Olha, isso é lindo. Chamou atenção, morreu o assunto, agora vamos focar em algo que de fato é importante. As armas da justiça, da paz e da fraternidade. Às vezes a gente não acolhe projetos bons na nossa comunidade porque quem propôs o projeto não é do meu time, não é da minha equipe, não é do meu grupo, não é do meu partido. São Paulo está dando um exemplo que isso não é cristão. Isso é demoníaco, isso é de Belial, daquele que bota a coisa para apodrecer. E ele faz 2 convites. Primeiro em 2 Coríntios 8, de 1 a 24, depois 2 Coríntios 9, de 1 a 15. É um convite para a coleta. Reúnam nas comunidades, reúnam nas celebrações de vocês. A coleta é benefício dos santos. Também vós, ele não está pedindo só para eles, ele está pedindo para as igrejas da Galácia, da igreja de Corinto, né? E ele vai dizer muito simplesmente, isso ele já tinha dito na primeira carta, no capítulo 16, de 1 a 4. Também falou, ele faz o mesmo pedido aos Gálatas, ele faz o pedido aos romanos, na Macedônia, na Caia. Na carta, nos Atos, isso é lembrado, né? Depois de muitos anos, a ausência de mim, trazei à minha nação esmolas e oferendas. Houve uma grande perseguição em Jerusalém. Os cristãos, os que verdadeiramente viviam a fé cristã, foram perseguidos, perderam casa, perderam títulos, perderam emprego, estavam passando fome, viviam como mendigos, não podiam entrar mais nas sinagogas, não podiam entrar mais no templo, perderam as suas funções, tinham que viver, né? E essas pessoas precisavam do auxílio daqueles que eram seus irmãos na fé. E ele então, depois de dizer tudo que ele disse, ele vai dizer aos Coríntios, olha, vamos mudar, superamos isso, vamos fazer aquilo que importa em Cristo, vamos ajudar a quem precisa. Então, essa coleta não é um ato de adoração ao Senhor, mas é uma demonstração de fraternidade. Isso não é para mostrar que nós somos melhores, mas é para dizer que nós também somos iguais, que nós somos irmãos. E ele não está impondo isso, ele está propondo, porque ele diz que essas doações têm que ser do coração, têm que ser dadas de dentro para fora, não de fora para dentro, né? E é bonito porque isso foi ouvido, isso foi atendido. Então, São Paulo vai deixar isso bem claro em 2 Coríntios 8, 6. De maneira recomendamos a Tito que leve a termo em vós a obra da caridade, como havia começado. Ele fez o pedido, é Tito que vai trazer, vai recolher. E não ele, mais outros irmãos foram enviados, né? E essas pessoas, elas fizeram essa colheita. É interessante que São Paulo ele vai usar uma palavra muito interessante. Convém lembrar, aquele que semeia pouco vai colher pouco, e aquele que semeia em profusão irá receber em profusão. Ele está dizendo que muito mais que dinheiro, é um ato de fé. Então, o tamanho da fé deve ser o tamanho dessa doação fraterna para aquela comunidade. E ele instruiu as pessoas para cuidarem bem dessa coleta. Essa coleta é uma expressão de amor. 2 Coríntios 8, 20 e 21. Queremos evitar assim que alguém nos censure por motivos dessa importante coleta que compreendemos, porque procuramos fazer o bem, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Ele queria mostrar que esse é o espírito da comunidade cristã, esse é o espírito da igreja, onde só porque a minha comunidade está bem, eu não posso olhar para a comunidade do outro e ver o que está faltando? Eu já trabalhei em lugares em que se foi brigar com o bispo, porque o bispo tinha barrado
uma reforma numa igreja que não precisava ser reformado. Ela estava muito bem, mas porque as pessoas queriam fazer pinturas e afrescos e arabescos, enquanto a comunidade do lado, uma comunidade nova, uma paróquia nova, não tinha nem mesmo um galpão para celebrar. O padre celebrava numa quadra de esportes. Então o bispo disse, não, isso não é cristão. Se nós temos que construir algo, se nós temos que fazer algo, se nós temos que, neste momento, dar um teto para as orações dessa comunidade carente. E disse ao pároco, tudo que já foi coletado e tudo que será coletado, porque, pelo que me consta aqui, vocês têm meios para pintar anjinho no teto da igreja. Isso será direcionado àquela comunidade que não tem nem como comprar o zinco para celebrar debaixo de um teto, para acolher os doentes, os idosos, em lugar sadio para a celebração. E eu acho muito bonito quando eu vejo um pastor tendo essa decisão, porque é exatamente o que São Paulo está dizendo aqui, está fazendo aqui. Não procuremos fazer o bem somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Desse pensamento surgiram os hospitais cristãos, as santas casas. Deste pensamento surgiram as escolas católicas. Desse pensamento surgiram tantas obras de caridade, orfanatos, asilos, enfim. É um pensamento que é uma autorreflexão. Ele precisa retornar às nossas mesas de conversa, às nossas mesas de tomada de decisão. Nós jogamos os hospitais, nós jogamos as escolas, nós jogamos tanta coisa na mão de pagãos e queremos que os nossos filhos não se tornem pagãos. Pode dar certo, mas se nós assumirmos isso para nós, com certeza vai dar, porque não seremos somente nós a construirmos, mas Deus vai construir através de nós. É o que essa carta está dizendo aqui. Bom, na base dessa exortação, São Paulo sabiamente coloca um motivo teológico que é a base do gesto cristão de caridade. Ou seja, vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre, a fim de enriquecer-nos por sua pobreza. E 2 Coríntios 9, 6, 8. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão semeará. Colherá. De cada um, ou seja, de cada um, conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular com toda espécie de benefícios, para que, tendo sempre em todas as coisas o necessário, sobre ainda muito toda espécie de boas obras. Por fim, o editor do texto colocou um texto polêmico na carta, No meio dessa crise de acontecimentos infelizes, São Paulo, ele leva um pedido de desculpas, E ele faz isso de uma maneira muito bonita, porque ele não quer atrapalhar a ação da caridade. E aí nós vamos para aquilo que a gente poderia dizer, a última parte do texto, onde São Paulo vai mostrar a segurança de ser apóstolo. Ele vai se colocar como verdadeiro parâmetro, E ele vai dizer que existe uma grande necessidade de sensibilidade cristã para compreender a loucura do que é ser cristão. Então não pergunte para os pagãos se está certo aquilo que os cristãos estão fazendo. Os cristãos têm que decidir isso internamente. E ele vai falar no capítulo 11, do 22 ao capítulo 12, 10, do orgulho do apóstolo.
Onde é que o apóstolo deve se alegrar? Ele deve se alegrar quando de fato a graça de Deus se manifesta na sua comunidade. Ele não deve estar feliz porque ele tem a conta bancária da paróquia está grande, está cheia, os cofres... Não, ele deve estar feliz, ele deve estar extremamente quando a caridade é a credencial da comunidade, quando não existem pobres entre vós. E os sinais distintivos do apóstolo: a capacidade de abnegação, de não desistir daqueles que Deus lhe confiou. E por fim, no capítulo 12 e 9, uma saudação, uma exortação e uma ameaça. O apóstolo começa com um tom resignado, né? Em verdade, não ousamos equiparar-nos nem comparar-nos com alguns que preconizam a si próprios, medindo-se eles conforme a própria medida e comparando-se consigo mesmos, dão provas de pouco bom senso. Se eu sou parâmetro para mim mesmo, se eu não uso Cristo como parâmetro, então eu sou o cara, eu sou Deus. A gente vê tanta gente assim por aí, né? Não existe ninguém acima de mim. Eu sou o cara. Ninguém mais honesto, ninguém mais justo, ninguém mais sabido, ninguém mais inteligente. Eles usam eles mesmos como régua. Não tem noção de que existe Deus. Ele pretende se vangloriar apenas em Deus, porque apenas aquele a quem o Senhor recomenda é aprovado. Ou seja, podem achar o que quiserem, possivelmente vão ouvir aquela respostinha de Jesus: ah, mas nós fizemos isso. Não vos conheço. Não vos conheço. 2 Coríntios 11, 13. Esses tais falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. E a gente tem tanta gente assim, né? Com raciocínio humano, São Paulo considera louco. Eu sou louco. Sou louco porque eu amo a Cristo. E ele confronta a tecer os próprios louvores e mostrar os seus grandes méritos de apóstolo. E aí nós temos a grande elegia, o grande elogio ao apóstolo. 2 Coríntios 11, 21, 28. Sinto vergonha de o dizer, temos mostrado demasiada fraqueza. Entretanto, de tudo aquilo que outros se ufanam de ser, e eu falo isso como idiota, disso também eu me ufano. Ou seja, se eles me chamam de idiota, eu sou feliz por ser idiota. É o que São Paulo está dizendo. E ele vai elencar tudo aquilo. São hebreus, eu também sou. São meninos de Cristo? Também sou. Apanharam por causa de Cristo? Eu também, tantas vezes. E ele vai fazer todo um elencado. Se ele quer se agabar de alguma coisa, São Paulo vai dizer: eu vou me gabar da minha fraqueza. Porque foi a minha fraqueza que trouxe Cristo a mim. Foi nos meus pecados que Cristo veio habitar, para eliminar a graça e o perdão. Ele reconhece que ele é um instrumento fraco nas mãos e que sozinho ele não é nada, mas com Cristo ele é poderoso. Então, ele não vê problema nenhum entre os apóstolos que estavam em Corinto, sábios, se acharem sábios. Não, à vontade. À vontade. Isso é uma atitude demoníaca, mas é um direito deles. O verdadeiro apóstolo está orgulhoso da sua fraqueza. E aí São Paulo, no capítulo 12, no versículo 10, da segunda carta aos Coríntios, vai dizer por que um pastor, por que um pai de família, por que uma mãe de família, por que um catequista, por que um ministro, por que um líder cristão tem que se alegrar. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quanto me sinto fraco, então eu sou forte. E em conclusão, São Paulo novamente expressa seus medos pela situação ruim e também formula ameaças de punição exemplar, porque como apóstolo de Cristo,
ele deve incorporar todo o poder de Cristo, né? E ele vai dizer, nós não somos fracos nele, nós temos perdão, misericórdia e tudo, mas nós vamos dizer que se vocês não mudarem de vida, ele não vos aceitará. E os últimos versos da segunda carta aos Coríntios, né? Por fim, irmãos, vivei com alegria. Tende perfeição, animai-vos, tende um só coração. Vivei em paz, e Deus de amor e paz esteja convosco. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, todos os santos os saúdam. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Provavelmente pertence a esse tom, é um tom de reconciliação. Ou seja, passou, morreu. Não queremos mais voltar naquela conversa. Estou feliz porque vocês retomaram o caminho e vamos seguir em diante. É passado, é passado. Agora nós vamos para frente. O grande valor teológico dessa carta pastoral, a segunda carta aos Coríntios, ela é muito atual, porque ela nos ajuda a viver a nossa fé e a instruir a nossa fé. E eu vou terminar esta aula de hoje, estamos indo quase para 1 hora de aula, elencando 7 passos universais e atemporais que contam desse salutar exercício da fé, que é a segunda carta aos Coríntios. Eis as principais exortações de São Paulo aos cristãos da comunidade cristã, de todos os tempos, não só de Coríntios, não só daquele tempo, mas de todos os tempos. São 7 os pontos, os passos universais que estão dentro da carta aos Coríntios. Vamos relembrar? Perseverança no exame pessoal e eclesial. Se vivermos a fé em Cristo, lembrando o motivo da primeira carta, é isso que a gente tem que ver? Como é que é? O que a gente faz nessas situações? E São Paulo respondeu. Deu dor de cabeça tudo que ele disse. Mas aquilo é fruto do quê? É um convite a um exame pessoal e eclesial. É o que a igreja está fazendo no sínodo agora. É que o tema da campanha da fraternidade nos está convidando a pensar. A quem que nós estamos confiando a educação dos nossos filhos? Segundo ponto, sermos ministros confiantes no consolo e na paz de Deus. Não é por palminha, não é por like, não é por joinha, não é por coraçãozinho, não. Os pastores da Igreja Católica Apostólica Romana encontram consolo na paz de Deus. Terminei minha carreira, combati o bom combate, estou pronto para receber a graça de Deus. É isso. Isso serve para pai, para mãe, para padre, para bispo, para papa. Nossa alegria está em fazer uma missão digna, reta, consciente de que fizemos tudo o que podíamos fazer para salvos no mar, para a salvação das almas. Terceiro ponto, aperfeiçoarmos a santidade e o espírito generoso continuamente. O cristão que é cristão não cansa de fazer o bem. Terminamos de fazer uma obra na nossa comunidade para melhorar a vida dos mais carentes, para instruir na fé, para dar acomodação aos anciãos, aos órfãos, aos doentes. Terminou essa obra, puxa outra e continue a outra, porque pobres sempre nós vamos ter no nosso meio. Quarto ponto, comunitariamente, reconhecer e valorizar os pastores zelosos. Isso é importante também. Saber reconhecer quem de fato dá vida pela sua comunidade. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Reconheçam isso. Eu fico muito chateado quando as pessoas dizem que não tem santos na igreja. E fico muito chateado quando alguns negam que a santidade é possível. Não, ela é possível. Santo Agostinho se converteu olhando para os santos do seu tempo e ele disse, se eles puderam, por que eu não posso? E ele mudou toda a sua vida nessa ideia. Se eles puderam, por que eu não posso ser santo? E ele se espelhou em Santo Ambrósio, ele se espelhou na sua mãe, ele se espelhou em tantos homens de fé. Ele se espelhou no Evangelho, nos santos do Evangelho. Ele se espelhou com certeza em Santo Estevão.
Ele se inspirou em São Pedro, em São Paulo. Contem da santidade da igreja aos seus filhos. Tem tanta criança lendo tanta porcaria por aí e não sabe quem foi São Francisco de Assis, não sabe quem foi São Domingos de Gusmão, não sabe quem foi Santo Agostinho, não sabe quem foi Santa Teresa d'Ávila, Santa Mônica, Santa Rita. Eles vão se espelhar em quem? Nos youtubers? Nos louquinhos que tem por aí, falando abobrinha e dizendo que tudo é possível, dá para fazer de tudo, e o pai e a mãe não precisam nem saber. Nesse tipo de gente que vocês já acham que seus filhos vão encontrar felicidade? O Evangelho, a instrução da Igreja Católica Apostólica Romana não diz isso, não. É patrimônio da Igreja, os seus santos. Quinto ponto, contínua e persistente autoanálise eclesial. Qual a nossa identidade enquanto cristãos? De vez em quando me dá giriza, me dá azia escutar. Todos os deuses são iguais. Tudo quanto é religião, a mesma coisa. Não é porcaria nenhuma. Se você diz isso, porque você não conhece a sua. Você não conhece a sua tradição, as suas origens. Você não está honrando o sangue das pessoas que derramaram o seu sangue em arenas e pela vida da história da igreja fora, para que você pudesse ter uma catequese, viver num país católico onde ainda é possível rezar o credo em alto e bom tom sem que ninguém lhe tente passar a faca no pescoço? Qual a sua identidade cristã? Não vão perguntar se você mora numa casa boa, num apartamento bom, se você tem um carro do ano. Vão perguntar se você tem uma identidade. Vão perguntar qual é o teu nome. Se você é reconhecido. Agora, se você escutar, eu não te conheço, desculpa. Ganhou o mundo, mas perdeu a eternidade. Ponto 6. Autenticidade cristã e reflexo da graça da glória divina. Ou seja, a nossa identidade, a nossa autenticidade cristã é reflexo da graça divina. Nós somos reconhecidos como cristãos porque somos reflexo de Cristo. E último, e não menos importante, o bom combate tem como armas a justiça e a caridade. Você pode falar o que você quiser, você pode defender o que você quiser, mas se você não for justo naquilo que você faz, se você não sair da sua casa todos os dias para fazer jus ao salário que o teu patrão te paga, e se você, ao comprar um pão, não pagar aquele pãozinho com o suor do teu rosto, pode contar o que você quiser. Ninguém vai acreditar que você é um homem novo, que você é uma pessoa boa. E por fim, a caridade. Caridade que para muitos é idiotice, para Deus é sabedoria. Porque na sua caridade, Ele deu tudo que tinha para nos fazer ricos. Bom, gente, espero que esta reflexão sobre a segunda carta aos Coríntios tenha sido útil para você, para a sua comunidade, para a sua catequese. Que você possa reler, ver e assistir tantas e tantas vezes quando forem necessárias esta aula, porque nós fechamos hoje o estudo das cartas paulinas. Na próxima aula nós vamos entrar nas cartas pastorais. Como disse, vou entrar com a carta de Santiago, e depois São Pedro, São João, né, São Judas. Todas essas cartas nós vamos tratar de agora em diante. Mas eu gostaria de deixar como mensagem final: leiam as cartas de São Paulo. Leiam as cartas paulinas. Tirem dela reflexões para hoje, para a sua comunidade. Eu gastei um pouquinho mais de tempo na aula de hoje exatamente por causa disso. Eu quis mostrar, dar a entender o quanto de riqueza nós temos e o quanto as cartas escritas por São Paulo são úteis e próprias para o nosso tempo.
leiam com carinho, com dedicação. E se tiverem qualquer dúvida, mande lá para o professor Euclides, prof.euclidesgm.faler@gmail.com. Mande a sua dúvida lá, né? Mande a sua dúvida lá, mande aí nos nossos grupos, nas nossas redes sociais, procure lá no Instagram, manda lá, olha, eu quero saber disso, né? Então, gente boa, termina aqui as cartas paulinas. Fico muito feliz, foram 22 aulas deste tema, foram 22 aulas, né? E estou muito feliz por ter finalizado mais essa etapa. Vamos para as cartas pastorais, que têm tanta riqueza quanto as cartas paulinas. A paz esteja convosco, permaneça sempre. Termino lembrando que esta expressão de São Paulo, a última expressão, 2 Coríntios 13:13, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Essa carta é tão importante que essa expressão é a abertura das nossas reuniões eucarísticas todos os dias, em todos os tempos, desde que Cristo deu a vida por nós. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu sou o professor Euclides dessa Escola Teófilos. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.